Bom dia, hoje, dia 16 de agosto, a gente vai falar sobre o capítulo 16 de Provérbios. A gente vai falar sobre planejamento. Capítulo 16. Capítulo 16 de Provérbios, no versículo 1 diz: O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O versículo 2: Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Aqui nesses 3 primeiros versículos, a gente entende que a gente pode fazer planos, e que esses planos, na verdade, eles vão se cumprir ou não, dependendo da vontade de Deus. E durante esse capítulo todo aparece novamente essa questão dos planos, né? Versículo 9 diz: O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E tem outros momentos aqui também em que isso se repete, mas eu não quero continuar lendo essas partes com vocês, eu quero conversar um pouquinho mais com vocês hoje. O que Deus tem falado comigo a respeito disso, né? Faz algum tempo já que o Senhor tem me corrigido nesse sentido, porque eu era uma pessoa assim que não gostava de planejar muitas coisas. Eu achava que cada dia com seu mal e ficar fazendo planos a longo prazo causa estresse e ansiedade, e eu não queria fazer nenhum tipo de plano. Mas aí quando eu comecei a voltar para a leitura bíblica, eu comecei a perceber que Deus faz planos. E que, assim, Ele faz planos de forma muito organizada. E Ele espera que a gente também faça planos desde o Gênesis, do Êxodo, em Números, em Deuteronômio, tudo, todas as partes, o tempo todo, quando Deus está falando com o povo, Ele está dando uma organização para esse povo. E Ele está expressando os seus planos, e Ele espera também, sim, que a gente faça planos. E essa questão de fazer planos é importante, é necessária, porque traz para a gente uma organização de vida. Hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Tanto que se vende muitos planners, muito material para as pessoas poderem se organizar. Mas a parte de colocar isso em prática, para mim era muito difícil. Eu só consegui começar a colocar isso em prática quando eu comecei a entender como que Deus queria beneficiar a minha vida através de um planejamento. Então hoje é um ótimo dia para a gente falar sobre isso, porque é domingo, né? Amanhã a gente já começa a semana trabalhando para a maioria das pessoas. A gente consegue se planejar a semana toda. A recomendação dos especialistas é pelo menos 2 semanas. Você faz um planejamento para 2 semanas, colocando as suas principais atividades, aquilo que você não pode deixar de fazer. E dentro desse planejamento vai entrar o seu devocional. Você precisa colocar o seu devocional no seu planejamento diário, porque senão o seu dia vai passar correndo e você não vai ter nenhum tempo com Deus. Aquele que te deu todo o tempo não vai receber nenhuma fração do seu tempo. Você precisa fazer um devocional, você precisa separar um tempo para essa busca, para essa leitura, para esse aprofundamento, para essa oração. Senão você vai passar o dia dando voltas, andando em círculos e não vai passar esse tempo com Deus. Então tira um período para ter devocional, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, você vai precisar do período certo porque você precisa se organizar para o seu trabalho. Eu falo sobre isso com nenhum orgulho, porque eu tinha muito problema com essa questão de horário. E assim, era um problema tão crônico que fazia mais de 10 anos que eu me atrasava para todos os compromissos, para você ter uma ideia. Eu chegava a chorar de nervoso, porque eu não conseguia chegar na hora. Era tipo algo assim, muito ruim para mim, que passava uma mensagem péssima de tipo, você não está interessada, você, sei lá, não achei essa atividade importante, mas na verdade isso acontecia para tudo, porque me faltava muito o planejamento e, claro, tem outras questões envolvidas, né? Mas quando Deus começou a trabalhar isso comigo, eu percebi, eu fiquei muito feliz quando eu vi Deus trabalhando também nessa questão do atraso. Então Ele foi me moldando e me ajudando para que eu conseguisse me planejar, colocar esse planejamento em prática e então conseguir viver isso de fato. Sabe que quando diz que a resposta certa vem do Senhor, que o Senhor sonda o Espírito, que a gente deve entregar as nossas obras ao Senhor e o que a gente tem planejado se realizará? Então, a gente precisa levar Deus em oração. Quando eu levei esses problemas a Deus em oração, falei, Deus, me ajuda a ser mais organizada, Deus, me ajuda a chegar no horário certo, nos lugares, me ajuda a fazer meu devocional, essas coisas começaram a acontecer, me ajuda a me organizar com as minhas finanças,
também, que para mim era um fardo gigantesco. Isso passou a ser uma realidade quando eu comecei a colocar diante de Deus. Essas questões me ajudam a acordar cedo. Também outro problema que, nossa, era muito difícil. Agora, às vezes eu falo, Deus do céu, socorro, porque começa a cair o mundo em volta de mim, um monte de barulho, um monte de coisa, eu não consigo voltar a dormir. Eu falo, Deus, eu orei, o Senhor está me acordando. Então, a gente precisa colocar os nossos planos diante de Deus. Então, faça os seus planos. Ora sobre eles e Deus vai te ajudar a realizar todos eles. Planeja a tua semana, o teu trabalho, o teu tempo com Deus, o teu tempo com a tua família, as coisas que você precisa fazer na sua casa, as tuas finanças que você precisa colocar em ordem, não sei o que mais você precisa organizar, os livros que você quer ler, o exercício físico que você precisa fazer, as coisas que você precisa comprar no mercado, sei lá onde. Organiza isso e coloca tudo isso diante de Deus, essa vida, essas coisas diárias, essa vida prática, essa vida que às vezes a gente acha que Deus não está presente, Ele está totalmente presente em cada coisa que a gente faz. E Ele quer sim intervir em todos os nossos caminhos e Ele vai nos ajudar a fazer as melhores decisões. E aqui no final de Provérbios, achei interessantíssimo, o versículo 33 diz, olha, para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Meu filho, nem que seja ao acaso, ainda assim Deus vai intervir, tá bom? Beijo.